Bem-vindos de volta, amantes do caos. Nosso garoto Kim Jo-yeol continua reencarnado, continua apelão, e continua tratando famílias de elite como se fossem NPCs de fundo que entraram no gênero errado. O episódio de hoje? Você mexeu com o cara errado. Então o inimigo chamou o psicopata da família. Dessa vez, a gente não começa com o Kim. A gente começa com o cara que levou o maior L do século no episódio passado, Hokjil Ventric. O capítulo retoma logo depois de uma ligação que bateu nele mais forte do que qualquer monstro poderia bater. Do outro lado da linha, estava um garoto loiro, cabelo bem arrumado, postura educada, aquele tipo sim, senhor, claro, senhor, que normalmente se move exatamente como a família Ventric manda. E esse garoto, há poucos segundos, disse algo impensável para Hokjil. De agora em diante, ele não encosta em nada que tenha relação com Kim Jo-yeol. Hokjil fica ali, parado. O cérebro tenta reconectar com a realidade. Algumas horas antes ele estava tão confiante. O plano era simples: abrir uma queixa na academia, usar qualquer hematoma ou marca como prova e arrastar o nome do Kim pela lama usando procedimentos oficiais. Bem elegante. Bem nobre. Bem estilo tem o advogado na descagem rápida. Ele ainda tinha adoçado o acordo para o lacaio loiro. Se o garoto fizesse a denúncia como Hokjil queria, a família Ventric iria apoiá-lo. Patrocínio. Favores. Proteção. Aquele tipo de oferta que transforma a maioria dos adolescentes em Golden Retrievers obedientes. Mas do outro lado da ligação, em vez de gratidão, o que ele recebeu foi puro realismo frio. O garoto loiro basicamente disse: mesmo com o patrocínio, não tem como apagar o estrago na reputação depois dessa bagunça. Tradução: seu medidor de honra já tá em menos 50, senhor. Nem o sobrenome Ventric conserta isso. E então, clique. A ligação cai. Sem tchau. Sem desculpa. Apenas sinal morto. Hokjil encara a tela preta do celular por um instante. Aí a raiva bate. Ele surta. O aparelho caríssimo conhece intimamente o chão e explode em cacos de plástico de luxo. Os móveis por perto são promovidos a dano colateral enquanto ele chuta e soca qualquer coisa que exista no raio de alcance. A assistente dele, a garota loira, está ali do lado, completamente imóvel. Ela não se mexe. Isso é só mais uma terça-feira no simulador. Parabéns, você trabalha para um psicopata rico. Quando ele finalmente termina, o quarto parece cena de crime que nenhum designer de interiores vai superar emocionalmente. Hokjil fica ali, ofegante, com um olhar insano. E como esse garoto é incapaz de admitir que errou, a mente dele pula para o próximo passo óbvio. Se pressão sutil e manipulação falharam, é hora de chamar o monstro da família. Ele chama em voz alta: Yuria. A assistente se ajeita na hora. Voz calma, cabeça baixa, ela responde que já fez o que ele pediu. Ela entrou em contato com Dazara Ventric. Só tem um problema: Dazara está longe. Bem longe. Ao ouvir isso, a raiva de Hokjil só aumenta. Claro que ele está longe, ele pensa. Claro que o cachorro raivoso está em algum canto remoto do mundo justo quando eu preciso dele. Ainda assim, quando Dazara começar a se mover, o garoto que o humilhou, Kim Jo-yeol, vai ter um problema sério. E Hokjil, como todo vilão em fase inicial, confia demais na capacidade da própria família de resolver tudo na base da força bruta. Corta direto para o México, para a Academia Aripia, um lugar que deveria ser de estudo, mas no momento parece cenário de briga de bar. Vários alunos estão jogados no chão, gemendo, de pé, no meio do estrago, checando tranquilamente o celular de última geração. Está um brutamontes com uma aura de já fui expulso de pelo menos uma escola por violência. Esse é Dazara Ventric, o irmão de Hokjil. O filho problema favorito da família Ventric, quando eles precisam que algum problema seja resolvido na porrada. A gente pega ele no meio de um momento comum. Ele acabou de esfregar a cara de um grupo de alunos no chão quando abre a mensagem de Hokjil. O texto é simples: venha para a Coreia. Alvo: alguém chamado Kim Jo-yeol. Recompensa: já preparada. Dazara leu uma vez, depois de novo, e dá para praticamente ver os cifrões, ou melhor,
os bônus temperados com constelações, acendendo nos olhos dele. Não faz muito tempo, ele achou que a vida tinha acabado. Foi chutado para fora. Banido. Cortaram toda a mesada gorda da família. Sem recursos. Sem suporte. Sem dinheiro fácil. Mas agora, o irmão mais velho precisa dele para um serviço. Um serviço sujo, violento, daqueles de vai lá e amassa esse cara até virar piso. Para Dazara Ventric, isso não é problema. É arco de redenção. Ele abre um sorriso, imaginando quantos zeros vão ter naquela recompensa, e o quanto vai ser divertido esmagar esse garoto coreano. No dia seguinte, 6 da tarde, no grande salão de treinamento de Valhalla, Kim Jo-yeol entretrava na porta. O lugar é gigantesco, parece mais um hangar de avião do que um ginásio. Teto perdido na sombra, passos ecoando, equipamentos e pistas de treino se estendendo tão longe que daria para perder uma turma inteira lá dentro. Para um aluno normal, é intimidador. Para um deus da guerra reencarnado? É um parque de diversões. Ele já está empolgado, corpo solto, mente pronta para correr até o pulmão queimar. Essa noite é toda sobre empurrar esse corpinho mortal patético um pouco mais perto do que ele chama de utilizável. Ele está prestes a começar o aquecimento quando ouve alguém atrás dele. Uma voz. Uma presença que ele conhece bem demais. Ele se vira. Parado ali está o garoto ligado ao que é, ao mesmo tempo, seu maior incômodo e uma de suas maiores vantagens, Brace, a espada selada que já foi um artefato aterrorizante e agora está presa em forma humana, sendo zoada pelo Kim diariamente. Por um segundo, a expressão do Kim aperta. Ele se lembra da última vez que lidaram com aquela espada. Como ela virou artefato. Como foi exibida. Como o próprio Brace conseguiu trocar a arma verdadeira por uma réplica quase perfeita, bem debaixo do nariz de gente que deveria ter percebido. Kim examina o garoto de cima a baixo, meio esperando que ele traga algum problema novo. Em voz alta, ele simplifica. Pergunta da espada. Onde ela está agora? Como eles conseguiram sair da sala de constelações com ela? E, mais importante, por que o artefato em exposição virou uma falsificação? Brace responde com a casualidade menos tranquilizadora do mundo. Mesmo sem seu antigo poder, ele ainda consegue criar réplicas convincentes. Artefatos falsos, quase indistinguíveis dos verdadeiros. Kim estreita os olhos. Esse é o tipo de habilidade pelo qual se começa a guerra. Ele insiste um pouco. Como Brace aprendeu aquilo? Brace só dá de ombros. Ele não sabe. Não faz parte da função oficial dele. Simplesmente, é algo que faz. Uma habilidade que ficou, mesmo depois da queda. Kim guarda isso na pasta mental, assunto para dissecar depois. Uma arma que consegue mentir para o mundo e um ex-constelação especialista em falsificação, esse combo vai importar. Bem nessa hora, a terceira peça do time chega. Uma voz familiar ecoa pelo salão. Professor? Sobre o treino de espada. Kim olha por cima do ombro e vê a garota de cabelo grisalho, Choi Yaren, correndo até eles, meio ofegante, os olhos brilhando de expectativa. Da outra vez, ela apareceu praticamente implorando por aulas. Hoje, veio atrás da aula de espada estilosa que ele prometeu. Kim, ainda alongando pernas e ombros, olha para ela como se fosse um filhote confuso. Treino de espada? Ah, doce iludida. Ele informa, bem calmo, que eles não vão começar com golpes bonitos. Eles vão começar com resistência. A garota congela. Resistência? Tipo, correr? Fazer exercício? Suar? A cara dela dá tela azul. Na cabeça, ela tinha imaginado cortes limpos, aura de espada, golpes elegantes. Em vez disso, ganha aquecimento. Mesmo assim, ela engole a frustração e concorda. Se é isso que precisa fazer para aprender, ela aguenta. Kim não perde tempo. Diz para ela começar a se alongar. Para ele, isso é básico. Para ela, já parece uma traição de tudo o que sonhou. Mas tem lógica. Ela tem muita mana. Mas o corpo?
O fôlego dela é basicamente colegial mediana com espada bonita. Se quer controlar mana de verdade, circular sem se arrebentar e não desmaiar no meio da luta, precisa de um físico que não dobre como papel molhado. O método de treino atual de Valhalla, principalmente para filhos de nobres, é tudo ao contrário. Eles obcecam com poder mágico e constelações e esquecem que o corpo existe do pescoço para baixo. Kim pretende corrigir isso. Um pouco depois, ela avisa que terminou o alongamento. Kim faz que sim. Ótimo. Esse foi o aquecimento. Agora começa o treino de verdade. Ele fala num tom tão relaxado que ela nem processa o apocalipse que está chegando. Aí o caos começa. Flexão. Agachamento. Mais flexão. Exercícios de core. Treino de força de braço. Kim se move como uma máquina. Choi Aren se move como alguém percebendo, tarde demais, que deveria ter lido os termos e condições antes de clicar em aceitar. Os braços tremem. As pernas queimam. O pulmão pega fogo. Quando ele finalmente deixa ela parar, a garota desaba no chão, esticada, encharcada de suor. Respirar? Opcional. Alma? Meio caminho fora do corpo. Por um momento, ela acha que acabou. Não acabou. Kim, em pé ao lado dela como um sargento do inferno, manda ela levantar. Ainda faltam 20 quilômetros de corrida. Ao redor de todo o complexo de treinamento. Choi Aren encara ele, olhar vazio. 20 quilômetros. A narradora interna dela simplesmente desinstala. Mas em voz alta, ela não reclama. Trinca os dentes, se levanta com as pernas bombas e força os pés a se mexerem. Kim observa, expressão neutra. Por fora, só dá ordens. Por dentro, ele registra algo importante. Para uma garota que cresceu se apoiando em constelações e mana, ela está aguentando. Nada de chororô. Nada de pedir para desistir. Só obediência teimosa e exausta. Para ele, isso vale mais do que qualquer linhagem brilhante ou talento divino. No dia seguinte, as consequências desse treininho leve estão à mostra. Na turma do primeiro ano de Valhalla, Kim está sentado na carteira, tranquilo. Ao lado, Choi Aren parece um fantasma de uniforme. Olheiras. Postura caída. Aura de corri ontem mais do que gente normal corre no ano inteiro. Kim comenta mentalmente que o potencial físico dela é até bem decente. Quando estiver condicionada, vai conseguir lidar com mana muito melhor. Por enquanto, porém, parece que mais uma série de agachamentos mandaria a alma dela direto pro além. Na frente da sala está Lilia, a professora responsável e especialista em monstros dimensionais. Ela bate palmas pedindo silêncio e anuncia, num tom que já promete sofrimento: hoje é dia de prova escrita. Ela relembra que, logo na primeira aula, avisou que faria isso. Disse para estudarem o comportamento dos monstros e a melhor forma de lidar com cada tipo. Agora é hora de testar. O tema? Como não morrer horrivelmente quando um monstro dimensional aparece. A sala enche com o som das canetas. Crianças de elite, altamente educadas, se debruçam nas folhas, analisando cenários e montando estratégias perfeitas de manual. Até Choi Aren, meio morta de cansaço, luta para focar nas perguntas. Kim, por outro lado, responde do jeito mais Kim Joo-yo possível. Não para impressionar a professora. Não para repetir livro. Ele escreve o que de fato funciona. No papel, parece que ele está trolando a prova. Na prática, está registrando experiência de combate de uma vida onde respostas erradas significavam não ter respaldo. Quando o tempo acaba, Lilia checa o relógio estiloso, manda largarem as canetas e recolhe as provas. Ela avisa que o exame não vai afetar o ranking geral. Vai servir como termômetro da turma para a próxima aula. Mais especificamente, a primeira lição oficial na sala de comunicação de combate virtual, semana que vem. Depois de soltar essa bomba, dispensa a turma e sai da sala. Kim,
Observando a saída dela, fica quieto, pensativo. Combate virtual. Simulações de monstros. Treino em tempo real. Para a maioria, é experiência nova e empolgante. Para ele, é só mais uma terça-feira, mas também uma chance de observar mais coisas. Enquanto isso, em outro canto do prédio, um café está prestes a ser sacrificado. Na sala dos professores do primeiro ano, Lilia está curvada sobre uma pilha de provas, caneta vermelha na mão. Já corrigiu a maior parte e está, relutantemente, impressionada. Como esperado da turma A maioria mandou muito bem. Boas análises, estratégias corretas, compreensão clara do comportamento dos monstros. São herdeiros de grandes famílias, afinal. Cresceram ouvindo esse conteúdo desde o berço. Um professor que está passando, Kim Min-gon, com um copo de bebida quente na mão, pergunta se aquelas são as provas da turma. A Lilia confirma e comenta o plano. Vai usar as respostas para preparar a próxima aula prática. Tem muita informação escondida em como eles pensam, mesmo em perguntas básicas. Kim Min-gon elogia o profissionalismo, fala 2 ou 3 frases educadas e se vira para sair. É aí que acontece. Lilia vira para uma prova específica e trava. Os olhos correm pela página. E então, bem baixinho no começo, ela solta um grito. Kim Min-gon pula tanto que quase se batiza com o próprio café. O copo vira. O conteúdo sacrificado instantaneamente aos deuses do "não precisava disso hoje". Ele corre até ela. Lilia, tremendo de raiva e incredulidade, enfia a prova na cara dele. É a prova de Kim Jo-yo. E está, um desastre. Do ponto de vista dela, ele não só errou, ele zombou do exame inteiro. Ela desabafa. Como ele pode chamar aquilo de respostas? Como alguém com tanto talento pode ser tão desrespeitoso? Será que ele não entende a seriedade do assunto? Kim Min-gon, ainda enxugando a camisa, pergunta, cauteloso, se o prodígio simplesmente não se esforçou. Lilia corrige, não. Ele respondeu todas as questões. E isso é o pior. Ela decide que não dá para deixar passar. Vai usar a prova dele como exemplo público na semana seguinte. Vai mostrar para a turma inteira o que não se deve fazer diante de monstros. Porque do jeito que ele escreveu, parece que acha que pode simplesmente bater na realidade até ela obedecer. O que, para ser justo, ele meio que consegue, mas isso não vem ao caso. Uma semana depois. Hora do combate virtual. Na arena de simulação, o clima é elétrico. Lilia está diante da turma e anuncia que as notas saíram. A maioria mandou muito bem, como esperado. Mas teve uma exceção. Ela chama Kim Jo-yo à frente. Ele caminha com calma, como se ela tivesse pedido para ele pegar uma caneta, não para ser julgado em público. Ela entrega a prova. Está coberta de tinta vermelha. Um massacre de correções. Então vem o veredito, ele tirou 0. Ele parece genuinamente surpreso. Na cabeça dele, aquelas respostas estavam certas. Na verdade, mais eficientes do que as baboseiras do livro. Ele insiste que levou a prova a sério. Lilia aperta os olhos, tentando decidir se ele está trolando ou se nasceu assim. Ela resolve provar o ponto. Primeira pergunta: qual é o método mais eficiente para lidar com um goblin de pedra? Resposta escrita pelo Kim, algo na linha de bater na barriga. Nada de analisar fraquezas, nada de usar armas contundentes, nada de organizar o grupo. Só, acerta o estômago. A turma se remexe desconfortável. Até Shoyarin, normalmente doce, fica tensa. Segunda pergunta: o que você deve fazer se 8 goblins selvagens avançarem na sua direção? Resposta dele: mandar cada um pro inferno, começando pelo que estiver mais perto. Nada de recuar estrategicamente, usar magia de controle, chamar reforços. Só violência. Em ordem. Lilia está furiosa. Para ela, ele nem tentou esconder a falta de respeito com a prova. Sem explicação, sem detalhe, só abate até morrer.
Kim está ali, impassível. Ele explica, com a calma irritante de sempre, que essas são as respostas mais eficientes. Ela rebate dizendo que ele está viajando. Não tem como uma espada comum matar um goblin de pedra, não com aquela defesa. Na cabeça dela, esse é o momento em que ele recua, pede desculpa e promete seguir o livro. Em vez disso, ele dobra a aposta. Afirma que consegue matar um goblin de pedra com um golpe só, na barriga. Sem arma especial. Sem magia absurda. Só técnica. As veias na testa da Lilia consideram abrir processo por estresse. Mas por baixo da irritação, outra coisa acende, curiosidade. Então ela decide. Se ele está tão confiante, que prove. Ela sinaliza o sistema. A arena treme. Um rugido enche o ar. Um goblin de pedra se materializa, enorme, à frente dos alunos, pele toda feita de pedra, cristais saindo do corpo, presença de pura ameaça. Ele rosna para o Kim, tentando intimidar. Lily explica as condições. Se ele matar o goblin exatamente como escreveu na prova, ela reconsidera a nota. Se não, 0 garantido e sermão bônus. Kim apenas faz um sim com a cabeça. Ele deixa a prova em cima do console como se fosse um copo que vai pegar depois. Vai até o suporte de armas e escolhe a espada mais comum possível. Nada de brilho especial, nada de encantamento. Só aço puro. A turma prende a respiração. Em algum lugar no fundo, uma garotinha sussurra que isso é loucura. O loiro grandalhão, o mesmo que sempre age como parede ambulante, observa com o maxilar travado. Kim avança. O goblin se mexe, os pés pesados esmurrando o chão. Lilia cruza os braços, pronta para soltar o eu avisei. E então? Kim se move. Num segundo, ele está parado. No outro, vira um borrão. Ele fecha a distância num instante, a espada cortando, não de forma descontrolada, mas com precisão cirúrgica. O goblin ruge e engasga. Porque a barriga dele, aquela área teoricamente protegida, cheia de armadura natural, acabou de ser aberta por um golpe tão preciso que parece traço de régua. Rachaduras sobem pelo corpo todo. A cabeça trinca. Ele cambaleia, geme, e então despenca com um baque pesado. A simulação confirma a morte. Silêncio total. Lilia encara a cena em choque absoluto. Sem magia de reforço. Sem artefato. Só técnica afiada em mais batalhas do que qualquer um ali consegue imaginar. A garotinha solta um comentário maravilhado. O loiro permanece calado, e o silêncio dele diz muito mais que qualquer fala. Lilia, ainda tentando remontar a visão de mundo, consegue perguntar: como você fez isso? Kim dá a resposta mais irritante possível: eu disse. Mira na barriga. Ela quer estrangular ele por princípio. Porque sim, ele provou o resultado, mas isso não transforma aquela resposta em boa resposta de prova. Do ponto de vista de uma pessoa normal, para matar um goblin de pedra só com espada, seria preciso ser pelo menos um contratante de rank A. É por isso que os livros dizem o que dizem. Ele, por outro lado, acabou de invalidar o currículo inteiro com um golpe. Quando ele pergunta se isso significa que a resposta estava certa, ela corta na hora. Aquilo foi só uma pergunta. Ainda tem várias respostas erradas para ele demonstrar, aparentemente. Ela aciona o sistema de novo. O chão se abre. A arena muda para um túnel enorme e escuro, se estendendo na escuridão. Aquele tipo de lugar de onde você sabe que só sai coisa ruim. Do fundo, passos fracos ecoam. Goblins aparecem. Primeiro 3, depois, enquanto Lily explica as regras, mais vão surgindo. Dessa vez, são goblins selvagens, instáveis, agressivos, com um grito especial que chama reforços se você der mole. Cada grito traz mais 5. As estratégias recomendadas são: usar magia para limpar tudo de uma vez, ou recuar e se reagrupar. Kim, contudo, não trabalha com estratégia recomendada. Ele avança. O goblin mais perto ataca, dentes à mostra. Ele encontra o bicho de frente e crava a lâmina bem na testa.
O monstro cai antes mesmo de pensar em gritar. Os outros ficam furiosos, vindo de todos os lados. Ele gira entre eles como uma tempestade, um corte no maxilar, outro na garganta, outro atravessando o peito. Cada morte é rápido o suficiente para impedir o tal grito. Das arquibancadas, a turma assiste em silêncio absoluto. A raiva da Lilia vai se transformando em outra coisa, respeito relutante e dor de cabeça. Porque ele não foi só imprudente. Ele executou exatamente a lógica daquela segunda resposta da prova, mandar todos pro inferno, começando pelo mais perto. Ele literalmente fez isso. E funcionou. Em algum lugar, no painel invisível da vida, provavelmente aparece a notificação: você concluiu com sucesso o teste de sanidade da professora no modo difícil. E já que estamos falando de painel, se sua sorte com vídeos anda estranhamente baixa, recomendações sumindo, episódios desaparecendo, o protagonista pelão faltando no seu feed, talvez seja porque você falhou numa missão oculta chamada tocar no artefato proibido da interação. A lenda diz que, se você encostar com carinho no botão de like e oferecer uma prece breve ao botão de inscrever-se, o algoritmo te dá mais 1 de agilidade e 5% a mais de chance de ver essa série de novo em vez de outro vídeo de receita aleatório. Enfim, você não ouviu isso de mim. Voltando pro nosso menino assassinando o currículo escolar. Mais tarde, numa sala de treino bem mais normal, encontramos Kim e Choi e Aren de novo. Eles estão na esteira. Quer dizer, Kim está trotando como se estivesse aquecendo para um spar leve, e Aren está correndo como se a própria morte estivesse atrás dela com um cronômetro. O visor de velocidade parece gritar. As pernas dela disparam desesperadas, suor voando, e ela está a um passo de desabar. Eventualmente, o corpo dela pede arrego. Ela tropeça, a esteira desacelera, e ela cai no tatame, em um monte, arfando como se alguém tivesse desligado o suporte de vida. Kim desce da esteira, olha para baixo e ergue uma sobrancelha. Ele pergunta: calmo, você não treina assim no seu clã? Ela admite, ainda ofegante, que não treina desse jeito. Sempre focou em magia, pegar poder emprestado das constelações, lançar feitiço, acumular mana, não músculo. A reação interna do Kim é exatamente o esperado, claro. Essa galera treina como se o corpo fosse DLC opcional. Em voz alta, ele vai direto no ponto: se ela não construir resistência própria, o que acontece se um calabouço bloquear magia? A mana dela acabar no meio da luta. Ou a constelação decidir simplesmente hoje não. Contratos com constelações são poderosos, mas temperamentais. Depender só disso é como tentar travar uma guerra com arma alugada, cujo dono pode cancelar a assinatura a qualquer momento. Ele conhece isso bem demais. No fim das contas, ele viveu num mundo onde constelações não eram só figurantes místicos, eram inimigas, aliadas e juízas ao mesmo tempo. E Aren escuta tudo, olhos arregalados, peito ainda subindo e descendo. Então ele pergunta: você acha que esse treino de resistência vale alguma coisa? Ela responde na hora: sim. Porque ele disse que, se ela aguentar, vai ensinar espada. Ele apenas encara. Então era isso. Ela não estava pensando em teoria, nem em expectativa de vida. Está sobrevivendo à cardia infernal porque ele disse que esse é o preço da aula. Por um segundo, até o cérebro reencarnado do Kim engasga. Ele se recompõe rápido, mas a cena fica registrada. Essa garota é teimosa de um jeito simples. Se ele diz é por aqui, ela trinca o dente e segue. Mesmo que isso mate todas as fibras da perna. Eles encerram a sessão. Ambos precisam se aprontar para a aula. Ela estranha quando ele diz que vai ficar para mais uma série em vez de ir embora com ela. Ele quase chama para treinar junto. Quase. Aí olha para as pernas tremendo e rebobina o pensamento. Ela se despede correndo e foge da sala, deixando ele a sós com os pesos. Quando ele ergue a barra pesada, uma voz familiar ecoa na cabeça. Brace. Ele pergunta, casual, se Choi Aren é mesmo o nome verdadeiro dela. Kim confirma e explica, quase desinteressado,
que só aceitou treinar a garota porque ela insistiu sem parar, e porque, só de observar, ela sentiu a força dele. Os dois acham isso curioso. Brace comenta que a maioria só vê o que quer ver, um aluno promissor, um lutador sortudo, e Aren viu algo bem mais perto do que ele realmente é. Só isso já garante para ela um espacinho no arquivo mental potencial. Enquanto conversam, outra presença na sala de treino chama a atenção do Kim. No banco ao lado, um aluno musculoso, o Zi-Yuk, levanta pesos absurdos, com esforço focado e disciplinado. Ele não puxa papo com o Kim. Não tenta mostrar nada. Só treina. Kim observa os movimentos com olhar profissional. Estrutura óssea. Crescimento muscular. Ritmo da respiração. Esse cara é diferente do bebê de constelação padrão. Está construindo o próprio corpo antes de sentar e esperar que um patrono divino resolva tudo. Kim comenta sozinho que Cial pode acabar sendo mais inteligente do que muitos que dependem só de força emprestada. Brace pergunta por que ele de repente se interessou por um bombado aleatório. Kim não responde diretamente. Só continua analisando. Para alguém como ele, um homem se preparando para o retorno da torre, identificar futuros pilares de força é automático. A conversa muda de direção. Kim pergunta o que, exatamente, as constelações estão fazendo agora. Os planos delas. As regras. A resposta de Brace não é nada reconfortante. Mesmo sendo constelação, ele ficou selado e isolado por 300 anos. Não sabe no que as outras se transformaram. Nem de que lado estão. Nem quanto as regras mudaram. Tudo o que ele pode oferecer é uma indicação. Se Kim quer respostas, precisa completar a nova missão na aba do sistema. Kim abre mentalmente. Uma descrição de missão se revela: viajar até o centro da grande floresta de Valhalla. Ir para uma área específica, aquela que foi citada na aula como zona final de sobrevivência do primeiro semestre. Lá, algo ligado à reencarnação dele, a segredos ocultos e provavelmente a constelações, está esperando. Ele faz uma careta. Se não fosse por essa missão, ele estaria feliz em ficar longe desse lugar depois de recuperar seus pertences. Mas enquanto a missão estiver pendente, ele está preso. Os segredos do retorno dele e da morte estão ligados àquele lugar. E Kim Joo-yeol não é do tipo que ignora um fio desses. Ele ergue a barra, músculos gritando. Se tiver que atravessar floresta, torre, família Ventric e meia dúzia de constelações para obter respostas, que seja. Enquanto isso, em Londres, saímos da academia suada e entramos no caos gótico. No Reino Unido, em Londres, fica a mansão Ventric, um prédio que parece menos casa e mais museu mal assombrado elegante. Madeira escura. Cortinas pesadas. Quadros que parecem seguir você com o olhar. Uma mesa de jantar grande o bastante para sediar uma reunião diplomática. Numa ponta da mesa, um homem de terno. Na outra, uma mulher com presença mais fria do que qualquer nevasca, Adélia Ventric, vice-chefe da família Ventric. Ela pede o relatório do dia. O homem informa que o labirinto perto de Hidden foi limpo. Ela faz um leve aceno, aprova, e pergunta se há mais alguma coisa. Ele menciona que encontraram algumas pessoas interessantes no processo, potenciais recrutas, incluindo um sobrevivente de um clã de ladrões que mostrou ser perigosamente forte. Adélia pensa um pouco. Concorda em avaliá-los. Se passarem no teste de capacidade, receberão a bênção Ventric, o tipo de poder e apoio que muda destino. Resolvido isso, ela pergunta de novo: mais alguma coisa? O homem hesita. Sim. Tem mais um ponto. Diz respeito a Rokjil Ventric. Ele ouviu que Dazara foi convocado para a Coreia do Sul. A reação é imediata. A expressão de Adélia se fecha em puro desagrado. Dazara Ventric é a ovelha negra da família. Não é engraçada. A que faz o jurídico entrar em desespero. Um problema ambulante. Ele já matou 5 pessoas na Academia Britânica por causa de uma discussão. Aos 19 anos, foi completamente expulso, cortado dos laços oficiais com a família.
Saber que Rockjill está puxando esse desastre de volta para a órbita deles, deixa Adélia furiosa. Ela ordena vigilância em cima de Rockjill. Se ele fizer algo suspeito, se usar o nome da família de forma irresponsável, se manchar ainda mais a reputação Ventric, cortam ele. Na hora, o homem se curva e confirma que vai levar o aviso. Depois que ele sai, Adélia fica sozinha na imensa sala, cercada de retratos e sussurros de poder. Os pensamentos dela são afiados e amargos. Gente demais depende de habilidades que não conquistou. Poder que veio de constelação, sorte ou sobrenome, não de esforço. Na parte de trás da cadeira, está gravada uma frase que resume a visão de mundo dela: tudo por um, e tudo apenas para uma pessoa. E se você está pensando, nossa, que levemente narcisista, sim. A pessoa é ela. O olhar dela por fim para em um quadro específico na parede, a imagem da constelação guardiã a qual a família Ventric se prendeu. Ela encara o quadro como se esperasse uma resposta. O quadro, sabiamente, continua calado. De volta a Valhalla. Hora de aula. O professor no púlpito explica um termo, malefactor. Na sociedade atual, não significa só criminoso genérico. É título reservado para gente que usa poder de constelação para fins malignos. Eles podem agir sozinhos, como contratantes independentes, ou em grupos. O mais famoso desses grupos? Onagad. Quem escuta, meio atento. Parte da mente dele está para dentro. Desde que reencarnou, ele percebeu algo estranho. O corpo físico começou em condição pior do que um aluno comum. As reservas de mana estavam abaixo do normal na primeira tentativa de circulação. Só de cavar um pouco ou correr leve, ele ficava como se tivesse limpado um calabouço inteiro. Mas, mesmo com essa fraqueza, tem algo errado aí. Não era para ter deteriorado tanto assim. Algo deve ter acontecido com o dono original deste corpo. Algo que quebrou tanto o corpo quanto a mana. Mas ele ainda não tem o quadro completo. Ele se força a parar de girar nisso. Já tem problema demais sem adicionar autodiagnóstico avançado. É quando um dedo bate na carteira. Ele olha para baixo. Tem um papel amassado em cima da mesa. Segue a mão até a dona. E o Soyun, a garota bonitinha de expressão suave e aura de ninguém me leva a sério. Ele abre o bilhete. Tá escrito basicamente, em letras grandes e tortas: Oi. Ele pisca. Só isso? Sem pergunta, sem ameaça, sem esquema. Só: Oi. Antes que ele decida se isso é fofo ou suspeito, Kim Min-gon anuncia outra coisa na frente. Nesse fim de semana, os alunos podem pedir saída temporária do campus. Se quiserem sair, precisam preencher um formulário de autorização e indicar o motivo. A mente do Kim entra em modo clique instantâneo. Uma chance de se mexer com mais liberdade, de investigar coisas fora das paredes da academia. Ele preenche o formulário com o motivo mais normal e entediante que consegue inventar. Nada chamativo. Só vai sair sábado por motivos pessoais. Brace, dentro da cabeça, se surpreende. Sair do campus? Agora, para onde ele pretende ir? Quem garante que tem destino em mente, mas antes de explicar, alguém chama o nome dele. É Yu Soyun de novo. Ela está usando uma tiara que a deixa ainda mais inofensiva. O contraste com o estrago que ela causa na paciência dele é maravilhoso. Ela puxa o assunto do que aconteceu mais cedo na simulação, especificamente, a luta dele com o Goblin de Pedra. Ela viu tudo. Ficou impressionada. Quer saber como ele fez aquilo, como reescreveu as regras bem na cara de todo mundo. Mas quando tenta falar, tropeça em cada palavra. Meias frases. Metade de pensamento. Ela tenta perguntar, mas orgulho e vergonha ficam se enroscando como Wi-Fi ruim. A paciência do Kim chega no limite. Ele chama ela de maluca e diz para simplesmente fazer que sim com a cabeça quando quiser algo, em vez de tentar quebrar a sanidade dele com frases incompletas. Obviamente, ela se irrita. Pergunta por que ele está atacando ela do nada, mas ele rebate na hora. Não é normal ela irritar as pessoas de graça? Por que está fingindo surpresa? Soyun se cala, frustrada. O orgulho não gosta de ser cutucado.
No fim, ela respira fundo. A imagem do Goblin de pedra caindo volta à mente. O golpe impossível. Os movimentos que não tinham nada a ver com o nível de um estudante. Ela quer perguntar como ele fez aquilo. Mas bem quando finalmente junta coragem para engolir orgulho e falar. Outra voz corta, alta, afiada, cheia de interesse. Lilia. A professora de cabelo grisalho e óculos aparece como se tivesse se teletransportado seguindo o cheiro de novo dado. Ela basicamente pergunta a mesma coisa que Soyun ia perguntar. Como você matou aquele Goblin de pedra daquele jeito? Ela não está brava dessa vez. Está fascinada. Ele não seguiu nenhum método que ela ensina, o que quer dizer que o conhecimento dela está incompleto, e ela odeia isso. Kim encara. De onde essa mulher saiu? Por que está emboscando ele no corredor como NPC de missão secundária? Ele pergunta se ela não pegou ranço dele depois da confusão da prova. Ela descarta o assunto. Não está ligando para vergonha. O que importa é que tudo o que ela achava saber sobre monstros pode estar errado. Na verdade, ela está tão interessada que faz uma proposta ali mesmo. Seja meu assistente. Ajuda ela. Ensina. Explica as técnicas. Trabalhe junto para atualizar o conhecimento da academia. Kim recusa na hora. Tem pedido de saída para entregar. Tem missão, cofres, constelações e torre de fim de mundo na cabeça. Brincar de professor assistente não está na lista. Lilia tenta de tudo, bajulação, lógica, curiosidade, mas ele escapa de tudo e sai andando, com ela indo atrás, ainda falando, e o Soyun fica ali parada, sozinha. A pergunta nem chegou a sair da boca. Ela solta o ar, devagar. As palavras da professora se misturam na cabeça dela com a imagem daquele Goblin de pedra caindo. Quanto mais pensa, mais aquele misto de admiração e irritação cresce. No fim, ela decide, tá bom. Ela vai deixar isso pra lá. Por enquanto, ela só tem capacidade de engolir um tanto de humilhação por dia. No dia seguinte, Kim se vê diante de uma cena que faz até o cérebro calejado dele pausar. Um mercado gigante. Barracas se estendendo em todas as direções, mercadorias empilhadas, gente andando para todo lado, vozes gritando preços, um mundo inteiro de comércio fervendo à frente. Depois de tantos planos silenciosos, missões escondidas e simulações de monstros dentro de Valhalla, essa explosão de cor e barulho parece até surreal. O que será que ele veio fazer aqui? Estocar? Espionar? Se preparar para a missão na grande floresta de Valhalla? O que a gente sabe é simples, cada passo que Kim Joo-yeol dá agora. Do cardío infernal com a Yaren, as demonstrações de assassinato de goblins, até chamar a atenção dos monáticos de sobrenome Ventrik. Está apertando ainda mais o nó em torno do futuro. As constelações estão observando, famílias estão movendo suas peças, e em algum lugar no meio dessa multidão, inimigos e peões já estão alinhados sem nem saber. O mercado é só o próximo campo de batalha. Mas é aqui que esse capítulo termina. Se você chegou até aqui, com o coração ainda batendo depois de ver esse homem fazer supino com goblins e sistema educacional ao mesmo tempo, fica de olho. No próximo episódio, esse passeio simples provavelmente vai virar um manual de como se preparar para eventos de nível apocalipse cercado de civis que não fazem ideia do que está vindo. E você já sabe, nesse mundo, toda ida casual às compras é só uma bandeira de desastre disfarçada.